Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o professor Rogério Ristoff e nessa videoaula vamos conversar sobre a omissão em direito penal. A omissão é uma verdadeira pedra no sapato do operador do direito penal e também dos seus estudiosos. E assistindo essa breve videoaula, você será capaz de classificar os ilícitos penais conforme a conduta, você conseguirá tipificar corretamente a conduta omissiva do agente garantidor e, finalmente, realizar a correta aplicação e interpretação das normas penais que apresentam condutas omissivas. Vamos iniciar a nossa aula tratando da classificação dos ilícitos penais quanto à conduta, sendo necessário lembrar que a conduta positiva em direito é chamada de ação, enquanto a conduta negativa é denominada de omissão. A partir daqui, nós conseguimos fazer uma classificação dos ilícitos penais em crimes comissivos e crimes omissivos, sendo o crime comissivo aquele que o texto legal exige uma conduta positiva, portanto, exige uma ação, um fazer. Já o crime omissivo é aquele em que o texto legal ele exige uma conduta negativa, ou seja, uma omissão. Portanto, um não fazer. Vamos agora rapidamente exercitar aquilo que acabamos de ver, tomando como exemplo alguns artigos do nosso Código Penal. Note que já deixei sublinhado o verbo de cada tipo penal, ou seja, o núcleo de cada tipo penal, pois é a partir do núcleo que vamos definir se um crime ele é classificado como comissivo ou como omissivo. O primeiro caso que temos aqui é o artigo 121, o crime de homicídio. Notem que o núcleo do tipo penal nos aponta, nos dá a ideia de um agir positivo. Portanto, o artigo 121 do Código Penal, ele é classificado como um crime comissivo. O artigo 155, que traz a conduta do furto, também vamos fazer a verificação do seu núcleo. O núcleo subtrair, esse verbo nos dá a ideia de que ele exige uma conduta positiva. Por isso, o artigo 155 do Código Penal, crime de furto, também é classificado como sendo um crime comissivo. Já tomando o artigo 135 como exemplo, destacando aqui o núcleo desse tipo penal, o verbo deixar, percebemos que essa conduta exigida é uma conduta negativa. Portanto, o crime de omissão de socorro vai ser classificado como um crime omissivo. Finalmente, o artigo 269 do Código Penal, que traz ali o núcleo do tipo deixar, sendo que esse verbo nos dá também a ideia de que ele deve ser classificado como sendo um crime omissivo. Ao tratar dos crimes omissivos, podemos ainda fazer uma classificação em crimes omissivos próprios e crimes omissivos impróprios. Os crimes omissivos próprios são aqueles omissivos propriamente ditos, cujo tipo penal exige uma conduta negativa. São aqueles que acabamos de estudar. Já os omissivos impróprios são crimes, na verdade, comissivos, porém algumas pessoas têm a condição, a capacidade de cometê-los através de um não fazer, ou seja, através de uma omissão. E essas pessoas elas estão arroladas no artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, que vamos estudar agora. Está aqui na tela a parte do artigo 13 do Código Penal, pois o que nos interessa é o parágrafo 2º, que trata da relevância da omissão. O parágrafo 2º ele traz uma norma penal explicativa, dizendo que a omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. Ou seja, ele tem o dever de evitar o resultado e ele tem essa possibilidade. Havendo a falta de um ou de outro requisito, nós não teremos aqui, sendo penalmente irrelevante, a punição pela omissão. Esse parágrafo 2º, ele traz 3 alíneas e nessas 3 alíneas nós encontramos quem são essas pessoas que têm o dever de agir para impedir o resultado. Na linha A, nós temos aquele grupo que tem por lei a obrigação de cuidado, de proteção ou vigilância. Podemos citar aqui o caso da mãe que deixa de alimentar o filho bebê, o filho pequeno, para que ele morra da fome. Essa mãe ela tinha o dever de agir para evitar o resultado morte dessa criança pela fome. E ela tinha essa possibilidade de agir.
Portanto, essa mãe ela não deve ser punida pelo crime de omissão de socorro, e sim pelo crime de homicídio. E note que ela, apesar de ter praticado uma conduta negativa, ou seja, uma omissão, ela estará cometendo um crime de homicídio, que, como vimos há pouco no nosso exercício, na nossa atividade, o crime de homicídio é um crime comissivo. Portanto, nós temos aqui uma situação de um crime comissivo por omissão. Um crime que lá no tipo penal exige uma conduta positiva, mas que essa mãe conseguiu realizar o tipo penal através de uma omissão, por ela estar incluída no parágrafo 2º do artigo 13, a linha A. Indo para a linha B, nós temos um outro caso em que há o dever de agir para evitar o resultado. Aquele que de outra forma assumiu a responsabilidade de evitar, de impedir esse resultado. Podemos tomar aqui como exemplo o salva-vidas que foi contratado por um clube para cuidar dos banhistas durante a temporada na piscina. E ali, diante de um caso de afogamento de um desses banhistas, esse salva-vidas, mesmo percebendo a necessidade, ele se omite. Podendo fazer o salvamento, ele não o faz, ele se recusa, gerando com isso a morte do banhista por afogamento. Todas as outras pessoas que estavam ali nos arredores, podendo ter prestado socorro, como eles não tinham o dever legal de impedir o resultado, nem por contrato, nem por convenção, nem por um tratado, eles poderão ser responsabilizados sim pelo crime de omissão de socorro. Porém, esse caso específico do salva-vidas, que de uma outra forma, não por lei, mas por um contrato, por uma convenção, ele se obrigou a evitar esse resultado, ele não será responsabilizado meramente por um crime de omissão de socorro, e sim por um crime de homicídio, que, como nós vimos pelo tipo penal, ele é um crime comissivo, mas esse salva-vidas, em razão da sua posição de garante, ele deveria ter impedido esse resultado. Portanto, nós temos aqui as circunstâncias de um crime comissivo, mas nesse caso praticado por uma omissão. Finalmente, encontramos aqui na linha C, aquele que com seu comportamento anterior criou o risco da ocorrência do resultado. Aquele agente que por acidente colocou a vítima, por exemplo, numa situação de precisar de socorro, pode ser o caso de um acidente de trânsito, e fugiu sem prestar socorro, esse agente ele não vai ter praticado um crime de omissão de socorro, mas sim o crime de lesões corporais ou o crime de homicídio, dependendo do resultado que ele deu causa com a sua conduta. Assim sendo, essas três categorias de pessoas são as únicas que conseguem cometer aqueles crimes cuja classificação fizemos há pouco como sendo os chamados homicídios impróprios, ou, sinônimo, os crimes comissivos por omissão. Após entender a diferença entre os crimes comissivos e os crimes omissivos, bem como diferenciar os crimes omissivos próprios dos omissivos impróprios, continuamos no estudo da omissão em direito penal, porém agora vamos nos ater a algumas circunstâncias específicas do crime de omissão de socorro. No nosso Código Penal nós encontramos o crime de omissão de socorro no artigo 135 do Código Penal. Portanto, ele é um crime autônomo, com uma tipicidade própria, um crime de omissão, um crime omissivo próprio, como nós já estudamos. Temos aqui um primeiro destaque que eu quero fazer, que não se pune a omissão de socorro como crime autônomo do artigo 135, nos casos de homicídio doloso e de lesões corporais dolosas. Obviamente que aquele que quer matar, aquele que quer machucar, ele não pode ser punido pela omissão de socorro, porque ele já está buscando com a sua conduta a realização
daquele resultado morte ou daquele resultado lesão corporal. Portanto, ele responderá pelo crime de homicídio doloso ou pelo crime de lesões corporais dolosas, dependendo do caso, e ainda que ele não esboce ali uma conduta de ajuda, de prestação de socorro à vítima, ele não poderá ser responsabilizado pelo crime de omissão de socorro como crime autônomo do artigo 135. Da mesma forma, não se aplica o crime autônomo do artigo 135 naqueles casos que acabamos de ver do artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, justamente porque nesses casos, embora haja uma omissão por parte do agente, mas como ele tem aquela posição de garantidor que vimos no parágrafo 2º do artigo 13, ele será responsabilizado pelo resultado e não por uma mera omissão de socorro. Nesta tela, eu selecionei 4 dispositivos da nossa legislação penal para mostrar para você que nos casos de homicídios culposos e nos casos de lesões corporais culposas, havendo uma omissão de socorro por parte do agente que colocou a vítima naquela situação de precisar de socorro, não responderá pelo crime autônomo do artigo 135 do Código Penal, mas nesse caso, a sua omissão de socorro irá funcionar como causas de aumento de pena. É o que nós temos no homicídio culposo, que temos a previsão tanto no artigo 121 do Código Penal quanto no artigo 302 do CTB, onde nós encontramos uma causa de aumento de pena de 1/3, portanto, para o juiz aplicar na dosimetria da pena na sua terceira fase, quando o agente deixar de prestar imediato socorro à vítima. Da mesma forma, quando o homicídio culposo for praticado na direção de veículo automotor, nós vamos lá para o Código de Trânsito Brasileiro e nesse mesmo dispositivo encontramos no parágrafo 1º, inciso 3º, uma causa de aumento de pena também de 1/3, caso o agente deixe de prestar imediato socorro à vítima. Notem aqui, então, que aquele causador do homicídio culposo que foge sem prestar imediato socorro à vítima, ele tem uma punição por essa omissão de socorro, mas não uma punição no crime de omissão de socorro que temos lá no artigo 135 do Código Penal, mas sim em forma de causas de aumento de pena, tanto no parágrafo 4º do artigo 121, quanto do parágrafo 1º, inciso 3º do artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro, dependendo de como for o caso. A mesmíssima coisa vai acontecer no caso de lesões corporais culposas, que nós temos tanto no artigo 129 do Código Penal, quanto no artigo 303 do Código de Trânsito Brasileiro. No caso de uma lesão corporal culposa na forma do Código Penal, nós teremos ali, havendo uma omissão de socorro, uma causa de aumento de pena de 1/3 no parágrafo 7º, que vai remeter para as hipóteses do parágrafo 4º do artigo 121, que está aqui, que acabamos de estudar, parágrafo 4º, causa de aumento de pena no caso de omissão de socorro. Finalmente, no artigo 303 do Código de Trânsito Brasileiro, nós temos a prática de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. E nesse caso, havendo a omissão de socorro por parte do motorista imprudente, negligente ou imperito que causou o acidente de trânsito, colocando a vítima numa situação de necessitar de socorro, em ele não o fazendo, ele também não incidirá no crime de omissão de socorro, mas essa omissão de socorro aqui também funcionará apenas como uma causa de aumento de pena do crime de lesões corporais culposas. Finalmente, para que a nossa matéria sobre omissão em direito penal fique completinha, eu trago aqui para você algumas considerações
acerca do artigo 304 do Código de Trânsito Brasileiro, onde nós temos um crime de omissão de socorro numa norma especial em relação ao artigo 135 do Código Penal, que funcionaria como uma regra geral. Diante de tudo aquilo que nós conversamos até agora, levando em consideração a regra geral do artigo 135 do Código Penal, levando em consideração as causas de aumento de pena no caso de omissão de socorro, no crime de homicídio culposo ou no crime de lesões corporais culposas, fazendo uma leitura atenta do artigo 304 do Código de Trânsito Brasileiro, olha só, deixar o condutor do veículo, na ocasião do acidente, de prestar imediato socorro à vítima, ou não podendo fazê-lo diretamente, por justa causa, deixar de solicitar o auxílio da autoridade pública. Percebemos que, diante de tudo aquilo que estudamos até agora, quem são as pessoas que podem cometer esse crime específico do artigo 304? Note só, primeiro precisa ser o condutor de um veículo automotor que se envolveu no acidente, olha só, por ocasião do acidente. Porém, agora o detalhe, esse condutor de veículo automotor envolvido no acidente não pode ser o culpado por esse acidente. Porque se ele foi o culpado pelo acidente que vitimou de morte, homicídio culposo a vítima, ou que vitimou de lesões corporais culposas à vítima, nesses casos nós teríamos essa omissão de socorro funcionando como causas de aumento de pena, que é aquilo que acabamos de falar. Portanto, pela lógica e pela exclusão, restaria para fazer a tipificação no artigo 304 do Código de Trânsito Brasileiro apenas a conduta daquele que na direção de veículo automotor se envolveu num acidente, porém não tendo sido ele o causador desse acidente. Caso ele omita uma prestação de socorro, para ele nós vamos aplicar as penas, as sanções do artigo 304 do Código de Trânsito Brasileiro. Para o causador do acidente, causas de aumento de pena, se houve homicídio culposo ou lesões corporais. Para todos os terceiros que ali estiveram e podendo prestar uma ajuda não o fizeram, para todos esses nós temos a regra geral do artigo 135 do Código Penal. Chegamos, portanto, ao final desta videoaula, na qual procurei dar destaques acerca da omissão no direito penal. Destaques esses que muitas vezes se revestem em verdadeiras pegadinhas, tanto para o estudante do direito penal, quanto para o operador dessa área específica da ciência jurídica. Espero ter contribuído com o seu conhecimento acerca do nosso direito penal. Um forte abraço!